Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje, olha só, tô todo arrumadinho aqui, patrocinado pela Linkerd e pela Kubermatic. Patrocinado não, mas a gente conheceu eles pessoalmente lá na KubeCon. Então, um abraço pra Catarina, pro Jason, pro pessoal todo que a gente conheceu. São super acolhedores, assim, se esforçaram pra entender o nosso inglês meia boca. Então, a KubeCon foi muito massa. Se você está ouvindo esse Cubicast no futuro, os vídeos da KubeCon já estão publicados, então você já pode assistir tudo que teve por lá. E você também pode assistir a nossa maratona sobre a KubeCon, resumos rápidos de como foi esse evento maravilhoso. Mas hoje não é sobre isso que eu vim falar. Hoje eu tenho uma especialíssima presença aqui, que é a Sabrina. Sabrina, que trabalha na Shakudo, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Conta pra gente, Sabrina, quem é Sabrina por Sabrina? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, João. Muito obrigada pelo convite. E eu tô morrendo de inveja que você foi pra KubeCon, tá? Tinha várias pessoas lá que eu conheço, assim, no meu dia a dia. É muito legal, muito mesmo. Oi, pessoal, eu sou a Sabrina. Eu trabalho hoje em dia na Shakudo, como o João falou, como Developer Advocate. Uma profissão, assim, bem nova, principalmente, assim, até no mercado internacional é uma profissão bem nova, né? No Brasil tem poucas ainda dessa, então vou explicar um pouquinho pra vocês o que é que faz e tudo mais, é bem legal. E eu também sou estudante, tá? Então eu tô estudando engenharia da computação no meio tempo aí, muito legal. Que legal. Eu faço um pouquinho de tudo ali, eu tô meio que escrevo blogs, assim, técnicos, faço spaces, assim, também entrevistando um pouquinho, assim, que nem o João, outras pessoas, assim, no Tech Space. Faço ali, tô um pouquinho no marketing, um pouquinho no design, que é parte, assim, também da profissão de Developer Advocate. E, enfim, eu tô ali um pouquinho, meio que em todo canto, assim, eu entendo um pouco de front, um pouco de back, um pouco de ops, um pouco de data science também, então faz parte do trabalho. É muito legal, muito legal. Obrigada, João, por... Poxa, seja muito bem-vinda. E é muito legal a gente poder falar com pessoas diferentes. E eu concordo com você, acho que esse lance de Developer Advocate, ou algumas pessoas têm chamado agora de DevRel, né? Developer Relations. Eu acho que, principalmente porque, por ser novo, tá todo mundo ainda num espaço meio nebuloso, que eu acho que é o que a gente passou por um tempo atrás, que é difícil a gente formatar as coisas exatamente. Elas parecem meio nebulosas as nossas categorias, né? A gente não sabe mais se DevOps é cargo, se ainda é sysadmin, se é SRE, e talvez para esse formato, né, que é o de advocate, speaker, sei lá, que eu também tô tentando me encaixar, a gente tá descobrindo nesse momento. Então, talvez a gente podia começar sobre isso, Sabrina. Bom, primeiro, você é brasileira, igual provavelmente a maior parte da turma por aqui, e aí, podia contar, antes de falar exatamente sobre Developer Advocate ou DevRel, assim, como você foi parar na Shakudo e o que você faz lá, né? Na verdade, o que a Shakudo faz, primeiro, né? Pra galera conhecer. Ok, vários tópicos. Acho que vamos abordar todas essas coisas, assim, no decorrer do podcast. Assim, a Shakudo, ela me encontrou basicamente por causa da minha presença online, o que é muito legal. Um tópico que a gente pode falar mais na frente. Mas, basicamente, a Shakudo é uma plataforma para gerenciar times que trabalham com dados. Então, como geralmente quando você vai fazer um aplicativo que trabalha muito com dados, né? Você provavelmente tem que achar um lugar que você vai fazer o deploy, né, desse aplicativo, você vai achar outro, talvez, para gerenciar suas pipelines, talvez outro para você administrar seu banco de dados. E aí, no fim, geralmente a gente tem uma coisa, você deve saber, entender bastante sobre isso, João, mas você tem geralmente, ok, como é que eu vou fazer as conexões agora de tudo isso que eu criei, né? Como é que eu vou administrar todas essas integrações? Se torna, muitas vezes, um código legado, às vezes uma bagunça ali que a pessoa faz para conseguir colocar tudo junto. Passar, principalmente quando você está trabalhando com muitos dados, passar esses dados de uma tarefa para outra é bem complicado. Então, a gente viu esse problema que estava tendo na área de dados, né? Que você geralmente não tem isso quando está trabalhando com outras coisas que não se relacionam com dados. É um problema específico de trabalhar com dados. E, gasta muito tempo, geralmente gasta muitas pessoas, sai caro essa brincadeira. Então, quando você tá em uma
startup, por exemplo, quando você não está em uma coisa que você tem muito dinheiro para jogar naquilo, se torna bem prejudicial para você. Não tem uma solução para isso fácil, assim, você fica muito limitado. Então, a Shakudo veio com essa intenção, cara, de tipo, ok, vamos criar um local onde está tudo interligado por trás. E aí, a pessoa não precisa se preocupar com nada disso. Ela não precisa se preocupar com infraestrutura, manutenção, banco de dados, nada. Principalmente cientistas de dados, que o pessoal que trabalha com mais dados, cara, faz seu programa, faz seu modelo, e aí clica uns botãozinhos, faz o deploy, e já coloca tudo em pipeline, já coloca todas as coisas para programar, por exemplo, eu quero 1 vez por dia, 2 vezes por dia, já arranja tudo direitinho em jobs, né, em tudo isso, e as integrações já são feitas dentro da plataforma. Você quer fazer isso, mostrar em um BI, começar a ver a análise do seu dado, já tá ali, é só você clicar depois de fazer o deploy. Você quer levar isso pro front, enfim, já tá tudo ali prontinho para você, cara. Incrível, e principalmente startup, essa galera que tem que produzir rápido, tem que fazer o ship rápido da coisa assim para fora, é essencial, assim. A gente tem casos que teve um aumento de 120 vezes o processamento dos dados, né, pela facilidade também de você colocar isso em frameworks de computação distribuída. Legal. Então você aumenta ali pra caramba a sua eficiência. É bem, bem legal. Então é isso que a Shakudo tenta fazer, assim. E eles me encontraram mais pela minha presença online, né? Que é a coisa que eu vou falar assim pra frente, mas eu também queria saber de você, João, que você também tem uma presença online aqui. Você tá fazendo um podcast, tá fazendo um YouTube. Antes de eu começar a falar mais sobre isso, eu queria saber, tipo, você, quais foram os benefícios de ter todas essas coisas que você viu, né? Porque você, como fundador, como todas essas coisas, CTO, né? Que você é. Então, com certeza tem um benefício também. E soft skills na programação, todas essas coisas são muito importantes, com certeza. Pô, que legal. Olha, antes de responder a sua, eu tenho uma pergunta, só pra gente não desviar do assunto. Tem uma pergunta sobre a Shakudo, que vocês são um SaaS, então, ou eu preciso ter alguma infraestrutura para poder utilizar? Por exemplo, vou fazer um paralelo com o Mongo Atlas. Então, o Mongo Atlas, ele vai fazer deploy lá na sua AWS, né? Ele vai criar lá uma EC2, sei lá, e sobe lá o Mongo. No caso de vocês, não? Tudo vai estar hosteado, né, por vocês ou não? Cara, a premissa da Shakudo é ser muito flexível. Então, cara, se você quiser fazer o deploy dela na AWS, você faz. Se você quiser fazer na Google Cloud, você faz. Eu quero fazer on-premises, faz também. Da hora. Você consegue colocar ela onde você quiser, o que é muito legal. E aí, cara, tem até startups quando você começa, por exemplo, não sei se no Brasil tem muito disso, mas geralmente você ganha uns créditos, por exemplo, na AWS ou na Google Cloud e tal. O legal da Shakudo é que ela consegue fazer essa transição. Tá feita na AWS, por exemplo, fez o deploy na AWS, já achou todos os créditos da AWS, é só agora transferir fácil para a Google Cloud, porque tá tudo montado em cima da plataforma e a plataforma é muito fácil de transferir. Que legal. Então você consegue aproveitar todos os créditos em todas as clouds sem precisar fazer essa transição toda de infraestrutura que precisaria antes, que é bem legal também. Show, que da hora. Nossa, que da hora. Muito legal. Então, para quem quiser saber um pouco mais, shakudo.io, certo? Isso mesmo. Então tá bom. Vai ter um link aqui. Tem blog lá, tem vários conteúdos. Eu que escrevo grandes parte deles, então. Boa, tá bom. Que legal. Tá bom. Olha, respondendo a sua pergunta, e talvez a gente entrando nesse tema de presença online, que eu acho que é muito legal a discussão, essa dúvida ou esse pensamento me veio numa entrevista antes de entrar na GetUp, 2014, quando eu fui trabalhar numa incubadora de startups. E aí, tem uma pergunta clássica que as pessoas fazem, eu não sei para quê, mas me despertou um pensamento, que o gerente que tinha essa vaga aberta, ele perguntou, onde você quer estar daqui 5 anos? Pergunta clássica, eu não sei o que as pessoas esperam com essa resposta, né? Eu odeio essa pergunta também. Pra mim, essa pergunta tá no mesmo lugar de que animal você queria ser. Então, isso. É nesse quadrado que eu coloco. Mas essa pergunta me despertou porque, na hora, eu acho que eu respondi meio sem pensar. Não sei se eu tava tão afim desse trabalho, porque eu arrisquei muito em responder isso. Porque eu falei, eu quero estar no seu lugar. Quero estar desse lado da mesa. Daqui 5 anos eu quero estar desse outro lado da mesa, contratando, né, sendo procurado, e não sendo quem procura, sendo quem as pessoas querem encontrar, ou, tipo, quem recebe propostas, e não
quem tá correndo atrás, né, preenchendo 1000 formulários e caçando uma vaga para se encaixar. Então, depois que eu consegui esse trabalho, eu trabalhei pouco tempo, sei lá, eu acho que eu já contei essa história no Cubicast, que eu entrei numa festa de tipo, ganhamos, sei lá, uma grana de investimento, e eu saí um ano depois, né, que a grana tinha acabado, gastou tudo, famosa startup raiz, assim, queima toda a grana que tem e demite todo mundo, tá? Então foi assim que eu saí dessa startup. Mas eu decidi que eu queria muito, né, seguir nesse caminho. Eu tinha decidido, e eu tinha esse pensamento, que eu queria ser o João Brito. Eu não queria tipo, tem mais um sysadmin, tem mais uma pessoa, ou, tipo, beleza, você se encaixa nessa vaga. Não, eu quero ser o João Brito. Eu quero que procurem, ou que alguém venha falar comigo porque quer falar comigo. Não porque quer falar sobre Kubernetes, por exemplo, ou sobre qualquer outra coisa, entendeu? Caramba, bem legal. Então eu acho que foi isso que me direcionou. E aí na GetUp, o primeiro desafio que eu tive, pouco tempo depois de entrar, foi dar um treinamento sobre OpenShift. Tá? Até o Boina, o Wellington Boina, ele tava, né? Foi muito legal, assim, eu conheci ele lá em 2016, isso. E a partir dali, tipo, eu nunca mais parei de falar, e falo pra caramba assim, então o podcast veio depois, Twitter e etc. Eu até espero que... Elon Musk, você tá ouvindo nesse momento, não fecha o Twitter, pelo amor de Deus, para de destruir o negócio. Tava funcionando. Agora que eu entrei, ele quer aloprar o negócio. Cara, eu tô com medo disso, tá? A minha maior parte da minha audiência tá no Twitter. Eu tô assim, cada mudança eu fico, putz. Exatamente. O que eu vou fazer? Quase todo mundo que eu conheço tá no Twitter. Poxa. Me conta você, e a sua experiência sobre presença online? Me conta aí a sua experiência sobre isso. Cara, sim, total. E eu entendo totalmente isso que você estava falando sobre eu quero ser o João Brito, e isso tem muito a ver sobre criar a sua marca pessoal, né? Então, quando você tá ali no Twitter, você tá criando... É como se fosse uma startup, né? Você tá criando a sua startup, você mesmo. Então, você começa a investir em si mesmo. Então, mas as pessoas, assim, geralmente pensam, tipo, como conectar uma presença online com tech, né? Porque as pessoas geralmente pensam que, eu vou trabalhar em tecnologia, vou aprender somente a programar, né? Foca muito nas hard skills, foca muito em só fazer projeto e tal. É importante? Muito importante. Óbvio, se você quer entrar nessa área de programação. Mas, cara, não tem ideia como soft skills estão sendo pedidas cada vez mais nessa área, né? Por isso que também a gente está falando de presença online, como presença online afeta o mundo de tecnologia, porque a verdade é que a gente está tendo cada vez mais pessoas com hard skills bastante aprimoradas, né? Pessoas que, ok, a área tech está muito boa, vou entrar e começo a programar. Só que aí pessoas conseguem fazer isso junto com soft skills fortes, ainda não tá tão forte, entendeu? Ainda não é uma área que consegue ter muita gente que consegue escrever blogs técnicos, aquela galera que consegue falar de uma forma fácil para o pessoal entender, fazer vídeos explicando direito, ir para conferências, falar em público sobre isso. Então, é uma coisa que também é muito necessária. Então, quando você fala DevRel, por exemplo, Developer Relations, relações de desenvolvedores ou com desenvolvedores, é uma área que foca muito em marketing para desenvolvedor, né? Que não funciona o marketing tradicional. O desenvolvedor é uma criatura que ele precisa... ele não gosta de ser vendido coisas, né? Então, ele não gosta de sentir que alguém tá tentando vender para ele. Então, como que atrai essa galera? E já atrai essa galera ajudando ela. Então, se você fizer conteúdo para essa galera, se você ajudar elas a, por exemplo, aprender ou a chegar em algum lugar que eles estão querendo chegar, mostrar um caminho mais fácil e compartilhar sua experiência em redes sociais, seja o que for, é uma coisa que tá muito em alta, porque a galera gosta. E é assim, cara, que basicamente, se você tá interessado em tech e quer construir essa presença online, começa ajudando essa galera, entendeu? Sim. Então, a galera, principalmente no Twitter, que é onde eu tenho mais experiência para falar e tudo mais, cara, o tanto de gente que eu vejo crescendo lá só postando threads, explicando como eles fizeram alguma ferramenta, como eles resolveram determinado problema, compartilhando recursos. Tem gente que cresce muito só compartilhando recursos muito bons, de graça, que a galera pode seguir, roadmaps.
E assim você consegue nutrir uma comunidade engajada com aquilo que você está postando, né? Então o pessoal gosta do conteúdo, o pessoal compartilha e o pessoal continua seguindo, comentando. E essa é uma forma de, cara, você aprende marketing muito rápido. Possibilidade de você fazer um networking ali, uma conexão com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa nesse espaço. E que estão já, por exemplo, trabalhando para grandes empresas, já com as carreiras bem avançadas, eles veem o que você está fazendo, acham super legal. Não tem tanta gente assim fazendo isso, eles ficam, caramba, essa pessoa aí é diferenciada, essa pessoa aí podia trabalhar para mim, fazer alguma coisa assim para minha empresa. E aí que vem, tipo, ok, como criar uma comunidade para minha empresa? É com essa galera que consegue criar uma comunidade para eles, né? Uhum. É com essa galera que sabe mais ou menos como é que tem que fazer ali as manhas, como criar um networking, como criar uma galera interessada ali no que você está postando. E no final de tudo, o segredo é ajudar essa galera com conteúdo de qualidade, com conteúdo que eles estão interessados, que vão ajudar eles, porque no final eles estão ali para tirar algo assim para eles de valor. Uhum, uhum. Então foi assim até que eu comecei na Shakudo, né? Eu tava postando as coisas, criei essa presença online, fiquei conhecida lá no Twitter, e aí o atual CEO da Shakudo, né, o Evgeny, achou meus posts, achou legal. Eu falava um pouquinho de dados, inteligência artificial parecido com a proposta da Shakudo, e aí ele disse, cara, achei legal, quer fazer uma entrevista aqui para ver se você se encaixaria bem com a proposta aqui dessa posição, dessa vaga de trabalhar aqui na Shakudo? Eu, tipo, tranquilo, beleza. E deu bastante certo, o time é incrível, eu gostei muito, tô gostando muito, acho que eu tô lá há 9 meses agora trabalhando, criando essa conexão com a comunidade de desenvolvedores deles, né? Então, por isso, bastante blogs técnicos ensinando a ensinar tecnologias ou explicando um pouco da plataforma, fazendo essa acessibilidade da galera com a plataforma. Então, é basicamente aí que entra Developer Relations, presença online e como essas coisas estão interligadas hoje em dia. Legal, legal. Eu acho que até teve um pouco, eu não sei se ainda tem, mas um preconceito, talvez, né, sobre isso. Eu já escutei muitas vezes essa frase, mas, olha, para você que usa, ela não me atinge, tá bom? Que é quem sabe fazer não ensina, né? Ou quem sabe fazer faz, quem ensina não sabe fazer. Ah, sim. Então, já ouvi sim. Isso é uma bobagem, assim. Eu acho que todo mundo tem seu espaço. Eu acho que tem todo mundo... Na verdade, todas as pessoas são diferentes. Eu acho que as pessoas têm suas tendências de maior habilidade e menor habilidade. Mas eu discordo quando as pessoas dizem que, tipo, não, isso aí é coisa de developer de palco ou alguma coisa do tipo. Eu sei que tem gente que vai tentar não se apropriar, mas usar mal isso. Como em qualquer lugar, né? Vai ter gente que vai estar escondida atrás e a realidade das habilidades, etc., da pessoa não condizem, mas eu acho que não é a verdade absoluta. Mas eu acho que para as pessoas comuns, né, para todo mundo, isso é importante. Eu acho que você fazer um marketing de si mesmo, né? Porque, isso é importante para você poder compartilhar as suas habilidades, né? Para você poder dizer para o mundo, assim, né? Quem você é, o que você faz. O marketing é importante do que você ficar preso ali, e eu acho que também não tem nenhum problema, para pessoas que decidem, tipo, nesse momento da minha vida, eu quero estar onde eu estou. Tá tudo bem, né? Até teve uma treta há um tempo atrás, principalmente vai fazer mais tempo ainda quando esse episódio for ao ar, mas de que, se eu não me engano, era assim, red flag, né, para quem nunca escreveu um blog post. Desenvolvedor ou ops, olha, dev hell, beleza, gente. A gente tá colocando todo mundo no mesmo saco aqui do dev, beleza? Você desenvolve Terraform e tá tudo bem. Mas, tipo, red flag pra quem nunca fez um blog post. Putz, é generalizar demais, né? Tipo, quem nunca fez um blog post, de repente, a pessoa, eu já entrevistei diversas pessoas nesse formato, assim, tipo, eu não tenho um GitHub público, né? Todo o tempo que eu tenho, eu trabalho para uma empresa onde existe um monte de coisa que eu fiz, só que tá tudo privado lá dentro, tá? Então, eu não tenho muito o que compartilhar. Não são todas as empresas, né, que são startups e, pode contar para todo mundo o que você faz, pode pôr no Twitter suas dúvidas, reclamações, etc. Mas eu acho que criar isso, né, você criar esse seu
portfólio, vou chamar assim, né, online, facilita para as pessoas te encontrarem ou saberem o que você faz no decorrer do dia a dia, porque o LinkedIn eu acho que é uma foto, né? Eu gosto do LinkedIn, eu acho que ele funciona para o propósito dele, não o feed, não discussões no LinkedIn, esse para mim não funciona, mas o seu perfil ali no LinkedIn eu acho que super funciona, mas é uma foto, né? É um momento específico. O que eu tento procurar nesse papel de recrutador, nos momentos que eu estou fazendo isso, é um pouco mais de uma timeline da pessoa, né? Tipo, poxa, ela compartilhou aqui uma ferramenta X, depois ela compartilhou uma ferramenta mais complexa, mostra que a pessoa está ativa, né? Que ela continua pesquisando, que ela continua aprendendo mais, sei lá, acho que cria essa pessoa online, né? Não, com certeza. E a questão isso está acontecendo em todas as profissões, tá? Não é só relacionado só à tech. Pessoas de todas as profissões estão tentando buscar essa forma que eles conseguem se destacar, se mostrar acima de, tipo... Porque, cara, principalmente dev júnior é muito complicado hoje em dia entrar no mercado, não é mais como era antes, né? Então, achar essa forma de você conseguir se destacar é muito importante na tech, também é muito importante nas outras. E é muito a ver com soft skill, mas não tem muito... Tipo, não é uma coisa fácil, porque estamos ainda com bastante vagas ainda para esse tipo de profissão, é uma coisa que está vindo, então não é uma coisa muito fácil ainda de você conseguir fazer. E é uma coisa que cria uma diferenciação muito grande. Por exemplo, inúmeras pessoas que eu conheço conseguiram trabalhos incríveis viajando pelo mundo por causa desse tipo de trabalho, atividade. Então, não se deixe prender a essas coisas, sabe? Esses estigmas ou alguma coisa, porque, Sim. Cara, é uma profissão que vale muito a pena, assim, que pelo menos se você não está afim, também tem que ver se você quer fazer isso, né? Se você não tá afim de falar com pessoas muito, ou realmente falar em público ou alguma coisa assim, talvez não seja pra você, mas se você tá na tech e gosta desse tipo de atividade, e gosta também de falar com pessoas... Tem espaço. Cara, eu recomendo total, tem bastante espaço pra você. É verdade. Pô, e eu acho que hoje em dia é difícil você ter alguma... Então, vou ficar aqui dentro da janela que eu conheço, né? Dentro da janela de operações, desenvolvimento, né? É difícil você estar numa profissão onde você não fala com as pessoas, né? Onde você não interage. Principalmente que a gente está num mundo remoto, agora mais do que nunca na história. Então, é difícil você não ter que interagir com as pessoas. Não precisa, tipo, não, mas eu não quero... dar palestra, eu não quero fazer isso, fazer aquilo. Dar uma palestra para 50 pessoas é a mesma coisa que dar uma para 100 e dar uma para 5 da sua empresa. É a mesma coisa, né? Você se dedicar, você criar um conteúdo, você compartilhar de forma simples ou talvez num formato para aquele público específico, né? Porque, poxa, às vezes você tem que explicar, né, na sua empresa, por que disso, né? Por que dessa solução técnica para um time não técnico, né? Você vai conversar com o comercial poxa, ter essa habilidade, né? E eu acho muito legal o Murilo Gun, né? Eu acompanho bastante o trabalho dele, e ele falou uma vez uma coisa que eu acho muito legal, que era, não vem com esse papo de tipo, você tem o dom disso. Vai se ferrar. Tipo, eu trabalhei bastante, eu estudei, eu ralei para ter isso que você chama de dom. Não, eu tive que ralar para chegar até aqui, para poder, tipo, entender muito de uma coisa complexa, para poder explicar de um formato simples, né? Para poder traduzir para essa língua que aquele público vai entender, né? Então, isso também é um aprendizado, isso também é soft skills, né? Você estava falando sobre juniors e a gente está terminando nesse momento da história, né? Hoje é 17 de novembro, então depois a gente vai descobrir quanto tempo demorei para lançar esse episódio. Mas a gente está terminando hoje, né? Hoje é o último dia do programa que a gente fez para Formando DevOps, né? A gente fez em parceria com Linux Tips e a gente conversou bastante com as pessoas a gente fez uma mentoria sobre soft skills. E porque não adianta, é lógico que é necessário que a pessoa saiba, né, Linux, por exemplo. Tem que saber base, tem que saber redes, né? Não adianta você só ser bom em falar e não ter conteúdo para falar, tá? Mas ficar trancado num quartinho escuro no terminal provavelmente não vai te levar tão longe quanto poderia te levar, né? Se você
submete uma talk para o TDC, por exemplo. É super fácil de participar, eles são super abertos, assim, e você vai conversar com pessoas, ainda mais sendo online, é muito mais, tipo, é só mais uma call que você vai participar. Sim, exatamente. Cara, isso me fez pensar, poxa, você pode ser o melhor programador do mundo, mas se você não conseguir mostrar para as pessoas que você é o melhor programador do mundo, do que adianta você ser o melhor programador do mundo, né, cara? É tipo, se tem um cara que é mais ou menos ali meia boca enrola, mas todo mundo quando vê ele fica, caramba, esse cara é muito bom, ele vai, querendo ou não, pegar o seu lugar, entendeu? Então, cara, é muito importante também, pelo menos um pouquinho, você focar em soft skills, em conseguir mostrar isso, fazer as pessoas conseguirem te achar e ter esse diferencial interessante. Eu acho, cada dia, conforme o mercado fica com mais gente, focar nisso é bem essencial. Pô, eu queria até compartilhar uma historinha que eu acabei criando, mas num papo com uma amiga, que eu fui músico durante um tempo, né? Fui músico, aumentar muito minhas habilidades. Eu toquei na igreja durante um tempo para tampar o buraco, tá? Cara, todo desenvolvedor é um músico frustrado, tá? Isso não falha. Provavelmente, olha só. Mas aí tinha um cara que ele era músico de verdade, né? E ele tinha um lance que é parecido com o ouvido absoluto, se chama ouvido relativo, mas que ele treinou muito para isso, né? E aí todo mundo tem esse mito desse ouvido absoluto. E eu criei uma teoria de que eu acredito que tem pessoas que têm esse, e aí parece que é um dom aí, né? Que a pessoa já nasce com essa habilidade, mas que deve ter várias pessoas assim, que tipo, o cara é mecânico e ele tem ouvido absoluto. Ele não usa isso pra nada, né? Não encaixou no path da vida dele, ele nunca pegou um violão na vida dele. Então, tipo, não serviu pra nada. Ninguém sabe que ele tem ouvido absoluto, pra ele não muda nada, assim, ele só deve curtir muito o radinho dele que fica tocando enquanto ele arruma uma biela. É a única peça de carro que me vem à mente agora, pra você ver meu conhecimento em carro. Mas eu acho que é bem paralelo a isso, o desenvolvedor, sabe? Tipo, nossa, eu sou o desenvolvedor que programo de ponta cabeça, de trás para frente aqui. Eu sou o desenvolvedor que não usa o Stack Overflow. Parabéns. Você é muito embaçado. Você não usa o Copilot. Tá bom, mas ninguém sabe que você é tão bom assim, né? Você vai lá e na daily, você fala nada, ninguém, tipo, sabe, você é ultra quietão, não compartilha nada do que você faz. Provavelmente, uma pessoa com habilidades, né? E aí a gente tirando assim, sabe? Como se fosse uma prova. Você pode ser o 10. Provavelmente uma pessoa que é 7 nisso e ela também é 7 em soft skills, ela vai caminhar muito mais longe, ela vai ganhar mais dinheiro e provavelmente ela vai estar mais feliz, assim, do que você trancado num terminal preto, assim. Provavelmente. Cara, você também tem que pensar o quão útil é para o mercado isso, entende? Tipo, o quão requerida essas habilidades que eu tô desenvolvendo, né? Então, acho que, principalmente o mercado estrangeiro, é um mercado que dá muito valor a você ser um bom comunicador, a você lidar bem, principalmente com pessoas, mas no seu dia a dia, conseguir comunicar o que você está fazendo, conseguir interligar diferentes partes, assim. Até, cara, se o programador ali pender um pouquinho pro lado de desenvolvimento de produtos, marketing de produtos, é muito bom também. Então, já gerenciei grande parte aí. Pô, falando sobre comunicação, eu tive o prazer de participar no Spaces com você, do seu Space, tive o prazer de participar do seu Space, que foi em inglês. Se vocês escutarem lá, pessoal, desculpa pelo meu inglês, mas se vocês escutarem, vocês vão ver o inglês da Sabrina, ou ouvir, né, é um Spaces, ouvir o inglês. E aí, a gente já falou em outros episódios aqui sobre a importância do inglês, né, de como ele abre portas, e hoje não tem muita escolha, né, ou você abre portas com o inglês ou você fecha elas com ele. Eu queria saber como é isso na sua história, né? Você disse que ainda está fazendo a faculdade e tudo, então como isso caminhou na sua história para você chegar e usar o inglês assim tranquilamente? Cara, quando você também vai me falar, por exemplo, hard skills, soft skills, cara, mais importante do que qualquer uma dessas é o inglês. Na minha opinião, assim, é muito importante você conseguir pelo menos se comunicar, sabe? Conseguir passar suas ideias. Porque, como você falou, abre portas e pode fechar portas. E, pra mim, inglês é engraçado. As pessoas perguntam, como é que você aprendeu? E eu fico, cara, entrou pra mim enquanto eu assistia séries, escutava músicas quando eu era criança. Só que eu era muito imersa nisso e eu assistia o dia inteiro sem parar e eu buscava tradução pra entender o que estava escutando.
e eu cantava junto as músicas, e aquilo meio que impregnou em mim, e eu comecei a falar, sabe? Então, graças a Deus não foi nada muito sofrido, e foi uma coisa que acho que ali nos 15, 16 eu já conseguia desenrolar o inglês bem. E aí, cara, foi meio que eu comecei essa conta no Twitter, e eu disse, cara, falar inglês pra, sei lá, enganar o pessoal aqui que me segue no Brasil e criar essa outra conta, não, deixa meus amigos pra lá, vou falar só inglês aqui. E aí a galera dos Estados Unidos, né, começou a me achar, eu comecei a criar minha audiência dali. Que, no fim das contas, é uma audiência muito grande, que a gente chama de Tech Twitter, no inglês, que é parecido com a Bolha Tech, que é a nossa versão do Tech Twitter aqui no Brasil, que é onde tem essas pessoas justamente criando esses conteúdos umas com as outras, fazendo esse networking, se conectando. E, cara, depois que eu tava ali tendo que fazer tweets todo dia pra meio que alimentar a comunidade, conversar com outras pessoas, de vez em quando eu entrava numa call, assim, era tudo em inglês, todo dia, toda hora. Eu falando realmente com pessoas que tinham que me escutar em inglês. E ali eu consegui entrar em um nível muito bom, assim, que é fluente, né? Então eu já consegui lidar, assim, depois que comecei a escrever blogs, outra coisa que aprimorou muito. Então é que nem você estava falando, eu não foi uma coisa que eu nasci com esse dom. Eu meio que, eu fui ali, cara, repetir, blogs, eu escrevi bastante no início, spaces, eu tive que fazer vários spaces, assim, até hoje em dia eu ainda fico um pouquinho nervosa ali quando eu vou falar e fazer o script e tal, só que a pessoa vai se acostumando, e todas essas coisas eu tive que me colocar ali na pressão. Tipo, ok, eu vou fazer isso aqui, a deadline é tal dia, ou eu preciso resolver isso, e vai nervosa, vai fazendo. E, cara, depois que você passa por algumas pancadas, você fica de boa, né? Você fica dormente. Você deve saber isso, que você também é bem ativo, assim, em vários locais, várias redes. Mas a pessoa tem que levar algumas pancadas mesmo. E também a gente vê isso, que é assim que é aprender hard skills também. Você só aprende depois de levar muita porrada e sofrer muito com o compilador. É verdade. Eu acho que eu já contei isso também. A primeira apresentação que eu fui fazer, essa do OpenShift, eu imprimi o roteiro que eu ia falar. E eu não numerei as páginas. Então você já sabe onde eu vou chegar, que eu... Não! Bem de filme americano, sabe aquele nerdão que tropeça e derruba os papéis? Foi exatamente o que eu fiz. E derrubei os papéis. É óbvio que eu não consegui colocar na mesma ordem. Já era. Eu joguei fora os papéis e tive que fazer de cabeça, tentar me lembrar e tudo. Então, tipo, aquele dia foi trágico. E aí, tipo, daquele dia em diante eu tirei assim, tipo, eu nunca mais vou imprimir. Se eu imprimo, é para estudar, né? É para poder criar na minha mente aquele cenário e aquilo funcionar para mim e poder falar com mais fluidez, assim. Mas nunca mais eu levei papel, assim, tipo, pelo amor de Deus, tipo, um trauma pro resto da minha vida, assim. Caramba, cara. Foi muita burrice. Nossa, a pessoa deve ficar tão nervosa, tipo, meu Deus, tava tudo aqui agora. Nossa, não, mas eu suava igual... Eu tava encharcado já e tava tipo um puta frio. E eu nervoso, tava dó, assim. Nossa, cara. E era um... Mas é legal porque... Não, e era um dia inteiro, assim, quase, né? Tipo, eu ia falar a tarde toda. Então, eu tinha o roteiro, que horas eu ia pausar, eu tinha pensado em todos os detalhes. E aí, tive que tudo me virar. Mas foi legal, porque quebrei várias pedras, eu acho que me senti mais à vontade do tipo... Bom, esse evento tá difícil, mas não tão difícil quanto aquele. Então, tá um pouco mais tranquilo. Exatamente, cara. Você já levou pior, entendeu? Então tá ótimo. Você fica mais tranquilo naturalmente depois, tipo, eu já passei por aquilo, eu consigo. E totalmente eu entendo, cara. E com certeza, justamente, você deve ficar até mais natural os próximos scripts, que não é... Você não tá lendo no papel, né? Então você fica muito mais à vontade em estar falando ali com as pessoas. Você fica... você aprende melhor também o assunto, que eu acho que também quando você tá apresentando essas coisas, é os momentos que eu mais aprendo quando eu tô estudando, assim, pra falar, pra explicar pra alguém como é que funciona e tal, é quando entra realmente na cabeça. Outra coisa bem legal. É verdade. Eu tô escrevendo um roteiro de uma série de vídeos que a gente tá produzindo, e eu fui escrever só sobre pods de Kubernetes. E eu já tenho 2 páginas escritas, com um monte de coisa que eu não sabia, e eu já falo sobre isso há uns 5 anos. Como é possível eu não ter pego esses detalhes? E é muito legal, a gente aprende muito, assim, porque
parece que você quer estar preparado 200% para poder falar 100%, porque vão ter dúvidas, vão me perguntar. Eu sei que tem essa pessoa na plateia que ela tem um detalhe de alguma coisa que ela... eu tenho uma pergunta aqui sim, uma coisa que eu não vou saber. Desgraçado! Nossa, eu não faço ideia, assim, eu já falei várias vezes, assim, em entrevistas, fiz entrevista com o pessoal, mas em público, pessoalmente, assim, deve ser uma experiência bem mais pesada, assim, você deve ficar bem mais nervoso. Aham. Não, que da hora, que da hora. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, já que você está estudando hoje engenharia da computação? Isso. Legal. E aí você vai poder entrar na treta de engenheiro desenvolvedor que tem CREA. Brincadeira, não tá vendo? Mas o que... Não dei ideia. Não dei ideias. Mas o que você acha, e aí, na sua experiência, como você acha que tem contribuído para o seu dia a dia? Eu já falei com algumas outras pessoas, inclusive entrevistei alguns professores, que o grande problema é que a faculdade, né, ela não consegue acompanhar a velocidade do mercado. Principalmente no Brasil, que a gente tem o MEC e tudo é burocrático demais para você poder aprovar um currículo e colocar isso. Tipo, você aprovar o currículo, quer dizer, o professor saber, né? Porque também é difícil o cara ser professor e tá no mercado, né? Então, como é isso na sua realidade, assim? Cara, é tipo, a faculdade é muito hardware, né? A faculdade de engenharia da computação, estou estudando bastante eletrônica, um pouquinho de infraestrutura, processadores, como funciona tudo, assim, bem em questão de, fisicamente, infraestrutura, hardware, essas coisas. E, cara, eu acho que, não o diploma em si, eu acho que hoje em dia o diploma pra minha área, pelo menos, é uma coisa bem de ter o diploma em si, não o que ele tá oferecendo pra mim, assim, de conhecimento, porque é uma coisa que é um adicional, as pessoas confiam mais em você se você tiver aquilo, mas realmente muita coisa eu aprendo por fora. Assim, ajuda em vários aspectos, claro, estar ali em contato com pessoas acadêmicas, poder tirar dúvida ali com os professores, pessoas que eu acho que é onde você consegue tirar mais o valor da faculdade, você criar esses relacionamentos com os professores, que você consegue ir lá perguntar coisas, porque eles adoram ajudar, eles adoram estar ali fazendo parte, tipo, realmente pessoas que é o trabalho deles, mas são pessoas apaixonadas por isso, né? Mas que eu trabalho na Shakudo junto com um time de marketing, então eu sou a ponte ali do time de marketing com os desenvolvedores e para auxiliar eles a falar com os desenvolvedores. Então, eu tô ali criando, tipo, não, isso aqui não faz sentido para falar, isso aqui tem que ser falado dessa forma, isso não faz... Sabe, a forma de falar, as coisas que tem que falar em sentido que o time de marketing sofre muito quando não consegue entender exatamente como um programador mesmo fala, como o programador desenvolve, ou como ele funciona. Então, eu tô ali tentando cumprir essa gap, né, essa coisa entre o desenvolvedor e o marketing, que é basicamente grande parte do trabalho de Developer Advocate, Developer Relations, tá ali na empresa, representando essa galera, representando também, ok, eu como desenvolvedora não gosto desse aspecto do produto, o UX é meio difícil de entender, isso seria melhor se fosse colocado dessa forma, porque, enfim, por causa da experiência passada criando projetos, essas coisas, e também escutando da comunidade, ó, isso aqui não faz sentido, também talvez a gente consiga fazer isso dessa forma. E aí, cara, é uma coisa que é muito difícil fazer isso se você não tiver essa experiência prévia, criando projetos, criando essas coisas você mesma, né? Sabendo os nomes de cada coisa, escrevendo blogs principalmente é uma coisa que você precisa ter essa experiência prévia, então é basicamente aí a conexão. Legal. Mas o que eu acho mais legal e que a faculdade pode trazer, e que talvez esses cursos livres não trazem, ou você vai ter que escolher um curso livre que seja deep dive em redes, né? Nem sei se existe, né? Porque normalmente os cursos livres eles são de curta duração, eles vão abranger um tema um pouco mais alto nível, né? Não vai ser tão... E aí a faculdade não, ela tem esse tempo e ela tem um currículo, né, que ela tem que cumprir. Então, eu acho que ela consegue passar essa base
para as pessoas. Então, eu acho que hoje em dia eu já fui um pouco mais xiita, no sentido de não faz faculdade, isso é uma baboseira. Então, hoje em dia eu sou um pouco mais ponderado e eu acho que fazer faculdade é super importante, eu acho legal fazer, mas não se apegue a isso. Na hora H, vão testar suas habilidades de verdade. De repente, o diploma pode te abrir uma porta para uma entrevista, mas ele não vai te levar muito mais longe do que isso. Mas, muitas vezes, para quem está começando, não ter o diploma vai te bloquear em muitas outras entrevistas, né? Que pedem o diploma. Em vagas estrangeiras, se eu posso chamar assim, né? Para trabalhar para os gringos, muitas delas pedem, então, tipo, bloqueador total, assim, né, isso. Completamente, sim. Eu acho que para sair do país, eu posso estar errado agora falando bobagem, mas para sair do país você precisa ter um diploma, né, tipo, para trabalhar fora. Então, ou isso, ou você realmente tem que ser muito diferenciado. Então, o diploma já te ajuda, assim, a fechar essa gap. Mas também é bastante importante para se tornar uma pessoa mais técnica. Tem algumas coisas que é muito importante você ter na experiência da faculdade, que é um pouco difícil você ter fora dela. Não que isso vá fazer você um profissional pior de nenhuma forma. Eu conheço pessoas que são incríveis, assim, super técnicas, super falam muito bem, tudo isso sem nenhum diploma. E principalmente no mercado exterior, quem mora lá é uma coisa que simplesmente a galera releva. Tá relevando cada dia mais. Porque vem que não tem muita correlação, assim, mas se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, se você tá interessado também, é uma coisa que eu sugiro que não pule. Não pule essa etapa. Porque pode te ajudar. Sim. Legal. Eu tô contando no sentido de que não precisa dessa faculdade, ou que você pode ser, alguém pode te achar bom, assim, tá? Porque aqui nos altos dos meus 40 anos, eu não pretendo mais fazer uma faculdade na minha vida. Não tá nos meus planos, tá? Nossa senhora, voltar depois que sai, cara, é sofrido. Olha, eu fiz um pouquinho de engenharia elétrica com 19 anos. Tá? 20 anos depois eu não vou voltar para a faculdade, mas nem amarrado. Eu entrei em algumas faculdades para fazer uma palestra, um DevOps Days, alguma coisa do tipo, e é um ambiente hostil para mim, eu me sinto oprimido lá dentro. Eu também me sentiria assim se eu tivesse feito engenharia elétrica. Não, que da hora, que da hora. Mas eu acho que para você que está ouvindo a gente, olha aí, a gente tem exemplos aí, né? E a gente já falou em outros episódios também sobre ter a base. Talvez o marketing pessoal ou a presença online, né, que a gente estava falando, ele pode te abrir portas, mas ter o conteúdo, né, ter o que falar, você saber fazer, você saber estudar, que eu acho que é uma skill difícil de se aprender e de se manter, né, você saber estudar ou ter disciplina o suficiente, né, que na nossa área é muito difícil. Eu vou fazer uma reclamação para nossa área. Alô, nossa área, para de criar tanta coisa, a gente não consegue acompanhar vocês. Tem muita coisa surgindo toda hora, né, para o meu cenário específico, assim, o landscape da CNCF, só aquilo é um desespero, né, você abrir, carregar o landscape, o Chrome já dá uma baleada, e você tipo, não, mano. Mano, sim, e eu tenho muito isso também, cara, aparece uma coisa nova, assim, e eu quero saber, um pouquinho, pelo menos, ir ali procurar, e eu tenho muita sorte, porque a profissão que eu tô é exatamente isso, cara, a gente, é o meu trabalho agora, tipo, vai lá, descobre as coisas novas que tá acontecendo, fala pra galera, e aí, transformei, dei a volta por cima nisso daí, muito bom. Agora você cria FOMO nas outras pessoas, né, você não é mais atingida por isso. Tá ajudando o sistema. A culpa é minha. Não, que legal. Pô, Sabrina, olha, eu também queria colocar aqui o link do nosso Spaces. Nossa, olha aí, tomei posse, já que eu participei. Mas tinha um monte de gente muito bacana, tá? Eu esqueci o nome do cara agora. 9 anos de Google, ele tava lá quando o Borg existia, tá bom? Então, tipo, vale a pena vocês escutarem. É o Abdal. Total, o cara é doido, mano, assim. Eu falei pra Sabrina... No bom sentido. Como você chamou para um Spaces? O cara que tava lá antes de criar o Kubernetes, e como você chegou em mim para o mesmo Spaces? Seu filtro tava ruim, tá bom, Sabrina? Melhora esse filtro pro Spaces. Não, você é incrível, cara. Você é um podcast em Kubernetes, se dê crédito.
Poxa, que Muito da hora. legal, tinha uma galera muito, muito da hora. Galera, dá uma olhada lá, porque foi um Spaces Uhum. interessante. Depois, o Abdal, inclusive, fez uma thread sobre as coisas que foram discutidas. Ele disse que foi uma conversa muito interessante. Bom saber que pessoas ainda gostam do Kubernetes tanto assim, né, nas palavras dele. Pô, foi muito legal. Mesmo assim, eu vou pôr o link aqui. Eu vou ver se eu acho os dois links, o do Spaces e o da Thread, que o pessoal foi mandando coisas ali, links que eles estavam falando e tudo. Vale a pena vocês escutarem. É um pessoal que são opiniões relevantes, assim, para o mercado e eles são pessoas relevantes, né, em tech aí. Então, vale a pena escutar essas pessoas aí. Bom, é em inglês, a gente estava falando disso, né? Então, é em inglês, mas tenho certeza que vai adicionar coisas aí, tá bom? Sabrina, vamos aqui caminhando para o nosso final desse episódio. Eu queria saber das suas recomendações, ou a sua recomendação aí para o pessoal dar um relax, dar uma relaxada do terminal. Qual seria a sua recomendação? Cara, não sei pra dar um relax, porque esse é uma recomendação que estressa muito até a pessoa, mas, galera, Age of Empires 2, escutem o que eu tô falando, muito bom. Cara, eu não sei, mas eu adoro isso, e eu tava falando com o João sobre isso, como é difícil, cara, a estratégia pra Age of Empires, mas se você tiver um tempinho, assim, recomendo jogar um pouquinho, é um jogo que tá no fundo, assim, do meu coração. Pô, que da hora. A gente tava falando antes de começar a gravar, né, que eu já tentei algumas vezes, mas eu desisto, eu não tenho muita persistência, assim, pra, tipo, ir construindo e ficar lá um tempo depois, né? Mas eu sempre tive, quem sabe, vou tentar dar mais uma chance pra... Vou baixar um crack. Não, brincadeira, pessoal. Vamos pra lá, não existe isso. Não existe, tá bom? Que é isso. Não. Não, que da hora. Bom, ó, a minha recomendação, eu sempre recomendo filmes. Provavelmente eu já recomendei esse filme em algum outro episódio, tá? Mas tá no Netflix, se chama A Gente Se Vê Ontem. Esse filme me impactou muito. Eu reassisti ele com a minha filha esses dias. E é um filme que fala e demonstra o racismo velado, assim, ou talvez não velado, né, no filme, mas estrutural na sociedade. É um tema muito legal para você aprender, para, de repente, você entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Se de repente não faz parte da sua realidade, assim, você aprender um pouco, com essa pegada de filme, né? E é um filme que usa ali como pano de fundo Viagem no Tempo e tem um easter egg, assim, que o Marty McFly, ele aparece, assim, é muito legal. Então, vale a pena assistir, tá no Netflix, dá o play, tenho certeza que você vai gostar. Eu falei que assisti com a minha filha, mas olha, é um pouco pesado o filme, depois eu até repensei, ela tem 12 anos, eu pensei, talvez deveria ter esperado um pouco mais, mas eu acho que até ali, né, pra baixo disso eu acho um pouco pesado, tá bom? Então, mas assistam, vale bastante a pena, tá bom? Sabrina, suas últimas palavras nesse episódio, obviamente, e a gente vai te achar em outros spaces aí, mas suas últimas palavras e recados aí pra galera. Muito obrigada por ouvir, galera. Muito obrigada, João, por me chamar. Foi um prazer imenso estar aqui, tá? E, pessoal, vou deixar aqui o link na descrição, pedir pro João colocar o link do meu Twitter, o link do Twitter da Shakudo, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha, se você tá trabalhando com dados e tal, se interessou, dá uma olhadinha lá também, bem legal. E a gente vai estar, por acaso, se algum de vocês estiver em Boston, em dezembro, a gente tá dando alguns tickets para uma conferência que vai ter no MIT, que a gente vai estar falando lá. Então, se você acontece que vai estar por lá, fala comigo que pode ser que eu escolha aí alguma coisa pra você. Aí, ó, que da hora. Se você tiver de rolê, né, tipo, acho que eu vou estar em Boston, então, aí, ó, já se liga, tá bom? Exatamente, desse jeito. Que legal, que legal. Pô, Sabrina, muito obrigado pelo seu tempo mesmo, obrigado por ter aceito o convite e compartilhado com a gente um pouco da sua experiência. Tenho certeza que adicionou pra galera. Obrigado pra você que ouviu a gente até agora, ou pra você que tá vendo no YouTube. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Tchau!